Oi, eu sou Ana. Estamos aqui novamente no Mecânicas de Mestre para começar um novo quadro que é Deixa o livro de lado. E eu pretendo trazer as informações dos livros da primeira até a quinta edição devagarzinho, pouco a pouco para vocês. Para aqueles que já conhecem o sistema, para aqueles que já leram os livros, para aqueles que não leram ainda, para se integrar um pouco mais nisso e para ser de uma forma mais simples, mais lúdica, mais didática do que ter que pegar o livro e ler ele realmente todo, mais de 300 páginas. E hoje a gente vai começar um pouquinho falando sobre a primeira edição de Vampira Máscara. A primeira edição de Vampira Máscara, ela é de 1991 e ela começa falando sobre os condenados, os amaldiçoados, como são chamados os cainitas, os vampiros. E a primeira parte do livro é sobre as origens dos vampiros. Assim como nós, mortais, os vampiros eles têm suas histórias, eles têm suas várias versões de como eles existem e do porquê eles existem e para que eles existem, principalmente. Então, a partir disso, a maior parte dessas informações, segundo a primeira edição de Vampiro, estão em um livro chamado Livro de Nod, que existem fragmentos deles espalhados ao longo do mundo. Nunca se sabe ao certo se esses fragmentos eles são totalmente verdadeiros, se eles são falsos, se há partes falsificadas, e o livro por completo ele nunca foi realmente encontrado e ele não é uma verdade absoluta no mundo de vampiro. A maioria dos vampiros, eles acreditam que eles vêm de um ancestral comum, que seria Caim, o terceiro mortal, Caim mesmo, da Bíblia, filho de Adão e Eva, e que ao matar seu irmão, Caim foi expulso da sociedade mortal e amaldiçoado com a vida eterna e com essa vontade, essa sede por sangue. A partir disso, Caim começou a vagar pelo mundo e esses vampiros, a maioria dos vampiros, principalmente os mais antigos, acreditam que eles realmente vêm de Caim. Então, quando você joga Vampiro Idade das Trevas, quando você joga Vampiro Era Clássica, tem muito forte quando você vai se apresentar com seu personagem, ou quando você vai falar alguma coisa, você pergunta quantos passos do pai, ou a que geração do pai. Isso geralmente se referindo a Caim. Isso em edições mais antigas. Mas atualmente, não tem tanto isso. Não tem os mais novos, os mais neófitos, os caínitas mais novos, eles não têm tanto conhecimento dessa lore. Eles não têm tanto conhecimento de Caim, a não ser cultos específicos, como os nodistas e, bom, esse tipo de coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ou nessa edição, ou em outras edições, ou em outros livros. O que acontece? Caim, ele passou um tempo vagando pelo mundo, até que ele conseguiu se estabelecer, voltando dentre os mortais, e se estabelecer em uma cidade, que é conhecida como a primeira cidade. Ela é chamada de Enoch, Uniek ou Enkill. Geralmente, a primeira cidade, Enoch, como a gente conhece normalmente quando a gente vai falar sobre isso, sobre Vampira Máscara, sobre essa parte da história. E ali foi onde ele começou a criar a sua progenie, as suas crias, seus filhos. A criar no sentido vampírico, que a gente já falou um pouquinho antes lá em sistema de abraço. Ele abraça a segunda geração de cainitas, que abraça a terceira geração. Que não se sabe se a terceira geração eram 9, 27, 100 ou sabe-se lá quantos. Existiam muitos vampiros de terceira geração, mas a gente conhece hoje os 13 principais clãs. Mas a gente conhece hoje os principais clãs. Nesse caso, são 13? Não sei se são 13. Me deu um pequeno branco. Amnésia, 2 pontos na ficha. Bom, depois da criação da terceira geração, Caim proibiu a criação de novos cainitas. Porém, é aquilo, né? Se nem ele faz as coisas certas, por que os outros vão fazer as coisas certas? Essa terceira geração começou a criar novos vampiros também, mesmo com essa restrição que Caim colocou sobre eles. E os números começaram a aumentar ali na população caínda dessa primeira cidade. Tudo estava tranquilo ali com Caim, sua progenie, sua segunda geração, sua terceira geração, a quem daremos nomes, personalidades, rostos mais adiante. Essa segunda e essa terceira geração, principalmente porque é da terceira geração, ou pelo menos os que sobraram da terceira geração, que vem a maioria dos clãs que jogamos hoje em Vampira Máscara. Tudo estava lá tranquilo nessa cidade, e aí teve o grande dilúvio, que destruiu tudo. Caim viu isso como um aviso divino de que... um aviso e uma punição divina. Então ele voltou por ter retornado ao mundo entre mortais, por ter feito sua progenie,
E exatamente por isso ele achou que seria melhor ele voltar a vagar pelo mundo, ele abandonou totalmente a sua progenie lá. Os vampiros da terceira geração continuaram criando mais vampiros, que começaram a ser a quarta geração, a quem também alguns mais específicos, mais importantes, daremos nomes e personalidades mais adiante. E sem ouvir de Caim, os vampiros, eles começaram, sem ouvir de Caim e sem as restrições que ele colocou sobre eles, enquanto ele estava comandando deles, a segunda e a terceira geração criaram muita progenie. E governaram juntas essa cidade, o que veio a ser conhecida como a segunda cidade, que foi a cidade onde os cainitas governavam juntos ali, a segunda, a terceira geração. Existem rumores que essa segunda cidade, ela pode ter sido ali, na Babilônia, aos arredores do Egito, mas, bom, de qualquer forma, ela é conhecida como a segunda cidade, que é onde a segunda e a terceira geração governavam juntas e fizeram mais progenie, fizeram mais crias e expandiram ali a quantidade de cainitas existente. É claro que ali na segunda cidade não era tudo lindo, existiam brigas entre senhores e crias, existiam problemas. A grande criação de cainitas, a grande competição dessa população cainita com a população mortal. Então, basicamente, isso não era perfeito. E a segunda cidade, ela durou, alguns dizem, segundo a primeira edição de Vampiro à Máscara, por quase 2 milênios, aproximadamente 23 séculos. E a quarta geração, ela começou a tomar controle da cidade. E a terceira geração tomava o controle da quarta geração, e a segunda geração tomava o controle da terceira geração, e assim ia. Ou seja, os senhores controlavam suas crias para suas próprias vontades, e isso é algo que em Vampiro à Máscara a gente percebe que acontece até hoje. Você tem lá o seu senhor, e alguma coisa sempre, a depender da sua proximidade com o seu senhor, alguma coisa sempre está voltada ali para a vontade dele, para o que ele quer de você, e por aí vai. Quando a segunda cidade caiu, os seus comandantes fugiram e aí começou essa diáspora vampírica pelo mundo, se espalhando por várias regiões, se estabelecendo em outras regiões. A quarta geração começou a criar a quinta geração, que começou a criar a sexta geração, que começaram a criar gerações e gerações e gerações até chegar hoje nas gerações que jogamos, da oitava até a 13ª. Existem gerações além da 13ª, mas falaremos disso também em outro vídeo mais adiante, dos sangue fracos. E com isso, principalmente os cainitas, eles cresceram muito em número. Os antediluvianos, eles permaneceram escondidos. Os antediluvianos são como chamamos as segunda e terceira gerações. E eles permaneceram escondidos e, de acordo com o resto, a quarta, quinta geração, foram pelo mundo criando novas prógenes. E assim começou uma grande disputa política que é chamada de Jihad. A Jihad é basicamente a política cainita a níveis atrás das cortinas, como colocaríamos assim. Sempre tem um cainita ali tentando, um vampiro, sempre ele tá ali tentando, de alguma forma, destronar o outro, algo do tipo, porque a gente tem muito essa questão da aristocracia cainita. Mas isso também se reflete lá na Jihad dos antediluvianos. Esses antediluvianos, eles têm seus planos, suas próprias agendas, controlam suas próprias linhagens, de formas que não são claras e que, obviamente, são plots de narrador, são histórias para narradores fazerem, e obviamente há os metaplots do livro, que chegaremos mais à frente, e várias opções de narrativa e de caminhos para você levar esses plots, mas a princípio é algo que é para ser totalmente escondido ali dos jogadores, e algo que não é para interferir tanto no jogo dos jogadores em si, principalmente já que jogamos com gerações mais baixas, quando jogamos Vampiro à Máscara. Correção, jogamos com gerações mais altas, mais longe de Caim. Nessa parte de origem dos cainitas também, se fala de um grande Armageddon, né? um grande apocalipse, que é chamado pelos vampiros de Gehenna, para aqueles que acreditam, porque há aqueles também que não acreditam, que é quando os antediluvianos eles vão levantar e chamar suas crias, e vai ser basicamente o fim de tudo. Nesse aspecto, também há outra vertente. Nem todos, embora Caim seja uma lenda recorrente entre os vampiros, nem todos os vampiros acreditam que Caim é um ancestral comum e que eles vieram de Caim. A maioria dos vampiros mais novos, já os vampiros pós-revolta anarquista, que também falaremos um pouco mais sobre a revolta anarquista, os vampiros mais novos, ali de 1600 para frente,
Eles acreditam que Caim é uma invenção dos mais antigos para manter eles nas suas coleiras douradas, para que a Camarilla mantenha eles sob controle, para que ela consiga comandá-los e ordená-los da forma que ela achar melhor. Que esses anciões da Camarilla, que também é uma seita de Vampira Máscara, que falaremos um pouquinho mais, possa comandá-los da forma que ela achar melhor. Bom, essas foram as origens dos Cainitas. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você puder, deixa um comentário se você ficou com dúvida em alguma coisa ou se eu me equivoquei em alguma coisa, por favor. Os comentários estão abertos para isso. Eu sou relativamente nova no mundo de vampiro, tenho apenas 4 anos aqui e posso estar me enganando em muitas coisas, mas a ideia é levar informação, principalmente porque quando eu comecei a jogar vampiro eu gostaria de ter tido acesso à informação fácil e rápida assim também, e desmistificada sobre o mundo de Vampira Máscara, principalmente para mostrar para pais, amigos que acham que RPG às vezes pode ser algo ruim, algo do mal. Então, tamo aí, tamo junto, e eu vou ficando por aqui hoje. Valeu!